queridos irmãos e irmãs, que Deus os abençoe. Hoje, terça-feira da segunda semana da Páscoa, nós iremos dar sequência ao Evangelho que nós começamos a refletir ontem, o Evangelho de João, capítulo 3. Hoje nós iremos refletir sobre os versículos 7b até o 15. Naquele tempo, disse Jesus a Nicodemos: Vós deveis nascer do alto. O vento sopra onde quer e tu podes ouvir o seu ruído, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim acontece a todo aquele que nasceu do Espírito. Nicodemos perguntou: Como que isso pode acontecer? Respondeu-lhe Jesus: Tu és mestre em Israel e não sabes essas coisas? Em verdade te digo, nós falamos daquilo que sabemos e damos testemunho daquilo que nós temos visto. Mas vós não aceitais o nosso testemunho. Se não acreditais quando vos falo das coisas da terra, como acreditareis se eu vos falar das coisas do céu? E ninguém subiu ao céu a não ser aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. Do mesmo modo como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todos os que nele crerem tenham a vida eterna. Como eu falei, o texto de hoje é complementar ao texto de ontem, mas nos apresenta coisas bem importantes na sequência. Primeiro, o vento sopra onde quer. O que é o vento? Nada mais do que o Espírito Santo. É Ele quem sopra no nosso ouvido, é Ele que nos conduz. O vento, ele empurra, ele direciona. Lembremos que no começo das navegações, principalmente a vela, elas eram conduzidas pelo quê? Pelo vento. E as navegações tinham que se pautar pelo vento. Portanto, o vento nada mais é do que o Espírito Santo. É Ele quem deve direcionar a nossa vida. Nós temos que estar atentos à ação do Espírito, porque Ele sopra em nosso ouvido. Segundo aspecto, ninguém subiu ao céu a não ser o Filho do Homem que desceu do céu. É interessante que no diálogo com Nicodemos, ele deixa claro que o povo hebreu não está aberto a ouvir a sua palavra. Se eu vos falo as coisas daqui da terra e vós não acreditais, como é que eu posso falar das coisas do céu? Ninguém subiu ao céu senão o Filho do Homem que de lá desceu para cá. O Filho do Homem veio do céu e habitou no meio de nós. É interessante observar aqui que Jesus deixa claro a dificuldade que ele está encontrando para divulgar a sua mensagem, que nada mais é do que a mensagem do Pai. As autoridades religiosas de Israel, e Nicodemos representa essas autoridades. Eu comentava com vocês ontem que Nicodemos fazia parte do Sinédrio, portanto, ele fazia parte das autoridades religiosas de Jerusalém. Elas não acreditam em Jesus, elas não creem em Jesus, elas não aceitam a palavra de Jesus e não compreendem, porque o seu coração está fechado. Lembremos o texto de ontem: quem nasce da carne é carne. A comunidade hebraica, principalmente as autoridades religiosas, estavam tão apegadas às suas leis que elas não conseguiam abrir o seu coração para a mensagem de Jesus. Não conseguiam identificar naquele jovem galileu o Filho de Deus. Mesmo ele pregando aquilo que era a palavra que acompanhou toda a história de Israel. Lembremos que ele era a palavra e a palavra habitou no meio de nós. Não estavam com os ouvidos e os corações abertos a esta palavra. E o que aconteceu? Do mesmo modo como Moisés levantou a serpente no deserto, lembremos da situação da serpente. Novamente, o povo hebreu tentou Deus, reclamava de Deus, o mesmo Deus que os tinha tirado do Egito. E aí o que Deus fez? Mandou serpentes. E as serpentes começaram a dizimar o povo. Novamente, o povo foi lá, pediu para que Moisés intercedesse. E Deus mandou Moisés fazer uma serpente de bronze e colocar numa haste. E todo aquele que era mordido, aqui entra a questão mais importante: Deus não livrou o povo da serpente. Poderia ter feito, mas não fez, porque a serpente era consequência do pecado do povo hebreu. Todo aquele que era picado pela serpente, quando olhava para a serpente de bronze, era curado. Jesus faz uma analogia.
Todos aqueles que olharem para o Filho do Homem e se converterem de coração serão libertados do pecado. Ele se torna a serpente de bronze, poderíamos dizer assim. Assim como a serpente de bronze era um símbolo da salvação da vida daquele povo que tinha se virado contra o seu próprio Deus, que os tinha libertado do Egito, agora Jesus, o próprio Deus encarnado, todos aqueles que olharem para ele, o aceitarem e se converterem de coração, serão salvos, assim como o povo hebreu foi também. Por isso, queridos irmãos e irmãs, a cruz nada mais é do que símbolo do amor de Deus e da vitória dele sobre a morte, sobre o pecado, sobre o mal. A cruz representa a vitória do bem sobre o mal. E nos tempos de hoje que nós estamos vivendo, isso se torna tão importante e tão significativo. A cruz é a expressão da vitória de Deus sobre a maldade humana. E não só a maldade humana, o próprio diabo. Portanto, queridos irmãos e irmãs, lembremos que ele, o Filho de Deus, se fez homem, morreu na cruz para nos libertar. E nós estamos libertos mediante a adesão ao projeto salvador dele. Se nós crermos de coração que ele é o Filho de Deus e que ele morreu na cruz para nos salvar, nós ficaremos purificados e libertados de todos os males e alcançaremos a salvação. Que Deus os abençoe. Um grande abraço.